em cima. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira de reunião em nossa casa, Cantinho de Jesus. Hoje daremos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós nos encontramos no capítulo 2. Vamos iniciar este capítulo dentro dos itens 1 a 3. O capítulo 2 traz o título Meu reino não é deste mundo. E Allan Kardec, o codificador, ele vai trabalhar 4 subtítulos dentro deste capítulo. O primeiro, a vida futura. Segundo, a realeza de Jesus. Terceiro, o ponto de vista. E ele vai colocar uma instrução de um espírito chamada Uma Realeza Terrena. É o título que se dá à lição. Então, dentro dos itens 1 a 3, ele vai extrair no primeiro item uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em João, capítulo 18, dentro dos versículos 33 a 37. Então, nós vamos fazer a leitura, e nós vamos utilizar para isso o texto bíblico diretamente. Não há muita diferença da tradução aqui para o que Kardec nos traz. Mas eu gosto de ler diretamente da Bíblia, para ficarmos familiarizados com o texto. E aí fica a sugestão. Toda vez que você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e for ler as passagens extraídas por Allan Kardec do Novo Testamento, tanto quanto do Velho, faça a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, vá lá na sua Bíblia, abra, procure onde está o capítulo e os versículos e faça a leitura também na mesma. Então, dentro dos versículos 33 a 37, que é onde Allan Kardec vai extrair a passagem, e dentro dessa passagem, ele vai pegar o ensinamento de Jesus e colocar com o título deste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Então, essa frase de Jesus está no versículo 36. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Em algumas traduções, não essa, eu estou lendo diretamente da tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução protestante. Em outras está: meu reino ainda não é aqui. Ou meu reino não é daqui ainda. Aqui, João Ferreira diz assim: mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Então, este versículo 37 ele é muito importante, especialmente nessa frase que é colocada pelo evangelista, que é um dos grandes ensinamentos do Cristo. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então, esses versículos, 33 a 37 do capítulo 18 do Evangelho de João, é o que Allan Kardec extrai, trabalhando no primeiro item do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de entrarmos no item 2 e 3, nós gostaríamos de trazer uma mensagem de Emmanuel a respeito justamente do versículo 36, quando Jesus coloca: mas agora o meu reino não é daqui. Na obra Pão Nosso, dentro do capítulo 133, temos o título O Grande Futuro. E Emmanuel vai extrair justamente este versículo. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus em João 18:36. Olha o que diz Emmanuel. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, não só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e, justamente, no quadro da luta benéfica, é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Então, olha o verbo que Emmanuel colocou: esculpirá. Então, nós estamos trabalhando em nós o aperfeiçoamento, é o burilamento, esculpindo o espírito através das atividades terrenas, pelas inúmeras existências que nós já tivemos e ainda o teremos. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. E é justamente essa última frase de Emmanuel é que nós vamos trabalhar melhor em comunhão com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui Emmanuel traz claramente para nós o ponto central que a Kardec vai trabalhar conosco nas explicações desse ensinamento do Cristo.
Obviamente, a lição ela é grandiosa e ela vai expressar muitos caminhos interpretativos. Mas Kardec vai nos chamar a atenção para um ponto central. E Emmanuel, nessa última frase do capítulo 133 da obra Pão Nosso, também, em comunhão com Kardec, nos chama essa atenção. A esperança diante do futuro. E quando a gente fala futuro, nós não estamos falando daqui a uma década, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Nós estamos justamente fazendo referência às horas que se seguem aqui e agora. Porque nós não podemos simplesmente ficarmos parados esperando que as coisas vão acontecer diante de nós ou em torno de nós. Precisamos trabalhar no campo íntimo essa esperança, essa confiança, alinhando a fé. Porém, agora não mais a fé cega. Há uma fé raciocinada, que é justamente aquilo que Kardec, em comunhão com a espiritualidade, está propondo a todos nós, seres humanos. Raciocinarmos. Ah, Delano, mas nós já conseguimos raciocinar. Já conseguimos. E já há um bom tempo. Nós já esculpimos no campo íntimo a capacidade de refletir, de meditar, de analisar, de sabermos escolher. E é diante dessas escolhas que muitas das vezes nós não paramos para refletir, porque cada escolha surtirá uma consequência, causa e efeito. E aí nós nos prendemos nos efeitos e esquecemos que houve uma causa. Porque o ser humano ele é muito imediatista. Nós trabalhamos muitas vezes para termos as coisas agora. E a natureza nos ensina que quando a semente é depositada ao solo, ela necessita de um tempo para germinar, para desenvolver, para crescer, florir, frutificar. E cada semente terá também o seu próprio tempo. Assim o espírito, diante da sua vida e de acordo com as inúmeras existências. Então Kardec vai nos chamar a atenção no primeiro item, no segundo item do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, para aquilo que Emmanuel vai alinhar a última frase da sua lição, a vida futura. Será que nós estamos realmente conscientes dessa vida futura? Será que nós raciocinamos com clareza diante dessa vida futura? E não podemos esquecer que diante dessa vida futura, o agora que nós vivemos foi as nossas escolhas do passado. De um passado remoto, mas de um passado que não é tão remoto assim. Estarmos aqui hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro, uma terça de carnaval, é uma escolha. Cada escolha terá uma consequência. É lei. E aí Kardec diz assim, em
relação ao texto extraído do capítulo 18, versículo 33 a 37 do Evangelho de João. Por estas palavras, que palavras? Jesus, então, é levado a um julgamento, colocado diante de Pilatos, que à época era o governador da Judéia, da região onde Jesus esteve entre nós, realizando tudo aquilo que realizou. Tu és o rei dos judeus? Olha a pergunta de Pilatos. Parece uma coisa simples. Tu és o rei dos judeus? Por que Pilatos faz essa pergunta a Jesus? Por que será? Então nós temos inúmeras interpretações. Dentre elas, há uma interessante. Por quê? Ele vai dizer a Jesus que a sua nação, isto é, os judeus e os principais dos sacerdotes, trouxeram você aqui para ser julgado. Que fizeste? Então, a colocação que os principais dos sacerdotes levaram a Pilatos é que Jesus estava se intitulando rei, e como rei estava amealhando um grande número de pessoas, formando um exército para se rebelar contra o Império Romano. Uma das alegações dos sacerdotes para com Pilatos. Mas no julgamento que Jesus teve diante do Sinédrio, que é a assembleia constituída pelos 72 juízes, e esses juízes eram doutores da lei, dentro de duas grandes seitas, grandes entre aspas, mas eram as que mais estavam em evidência à época, os fariseus e os saduceus. E a maior parte do Sinédrio era composta por saduceus. E qual foi o crime de Jesus no Sinédrio, quando, em julgamento, foi colocado, nas palavras atuais, a acusação? Ele se intitulou Filho de Deus. Então, eles levaram Jesus a receber uma sanção de pena de morte por ter blasfemado contra o nome de Deus. É um dos mandamentos recebidos por Moisés e trabalhados por ele naquilo que hoje nós chamamos os 10 mandamentos ou decálogo divino. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai extrair esses 10 mandamentos. E um deles é: não blasfemais contra o nome de Deus. É um mandamento. Nós não vamos entrar aqui num campo interpretativo deste mandamento. Estamos apenas trazendo um fato que ocorreu. Mas quando levaram para Pilatos, eles não disseram que ele estava blasfemando contra o nome de Deus, porque se dissesse isso, ora, blasfemando contra o nome de Deus, lembremos que os romanos eram politeístas, não eram monoteístas. A única civilização da Terra à época de Jesus que vinha trabalhando o monoteísmo era os israelitas. Apesar de que muitos irmãos nossos em diversas civilizações já traziam este conhecimento, mas não popularizou este conhecimento para as multidões. Esse trabalho esteve nas mãos dos israelitas, confiado pelo alto.
Então, se eles dissessem isso, olha, ele foi acusado por ter blasfemado contra o nome de Deus. E dentro da lei divina, isso é uma blasfêmia com acusação de ser levado à pena de morte. Porque eles poderiam consumar o ato da pena de morte em Jesus. Os sacerdotes, os doutores da lei. Nós temos vários casos, como por exemplo, no próprio Evangelho de João, eles querendo apedrejar uma mulher em praça pública. Pena de morte. Eles apedrejaram Estevão até a morte, dentro do sinédrio, após um julgamento. Então eles tinham condições e poderes, e a lei dava a eles esse respaldo, e o próprio Império Romano não entrava nas questões religiosas de Israel. Então, Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Porque a acusação que chega é que você é um rei que está amealhando um grande exército para fazer frente ao Império Romano. O que Jesus diz a ele? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus servos, Kardec, utilizando uma tradução, ele coloca os meus ministros, porque essa tradução aqui, trabalhada por Kardec, é de Sasse, um francês, é uma tradução do século XVII. E Herculano Pires, eu estou utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo com a tradução de Herculano Pires, ele manteve, dentro dos originais franceses, a tradução de Sasse, trabalhada por Kardec. Os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Aí Pilatos questiona: logo, tu és rei? De novo ele faz a pergunta. Aí Jesus responde: tu o dizes por você mesmo? Ou foi alguém que chegou aqui e lhe disse que eu sou rei? Que colocação, né? O Emmanuel tem outra lição a respeito dessa colocação aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. Interessante. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos, ele questiona Jesus o que é a verdade. Kardec não extrai esse versículo, que é o versículo 38. Jesus fica em silêncio. A verdade, nós vamos gradativamente trabalhando parcelas da mesma para alcançarmos ou nos aproximarmos de uma verdade suprema. E aí o Kardec vai dizer justamente isso. Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Então vejam bem, o objeto das principais preocupações do homem, do ser humano sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Então, se nós pegarmos os 4 evangelhos, todo o Novo Testamento, e vermos como que os apóstolos, os discípulos, semearam essa mensagem, e o próprio Cristo operando entre nós,
Essa mensagem venceu séculos e está hoje entre nós. Porque a verdade, por mais que seja combatida, ela jamais será vencida, porque é verdade. E se Jesus veio dar testemunho da verdade, uma das colocações que Kardec nos chama a atenção e que Emmanuel, na última frase que nós lemos do texto, é justamente essa. Esse dogma, isto é, essa verdade absoluta, utilizando aqui a palavra dogma, dentro da conceituação humana, pode ser considerado o ponto central do ensinamento do Cristo. Vida futura. Então, o núcleo central do ensinamento do Cristo é essa vida futura e tudo que nós estamos aprendendo em torno dos seus ensinamentos vai orbitar através deste núcleo, que é como um sol a nos guiar. Vida futura. E aí ele continua. Jesus, entretanto, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria, em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simplesmente um artigo de fé ou uma simples hipótese, é uma realidade material provada pelos fatos. Coloca Kardec. Então vamos lá. Uma realidade material provada pelos fatos. No segundo capítulo, no primeiro capítulo do Evangelho no Espiritismo, nós temos Jesus dizendo como ensinamento: eu não vim destruir a lei. Nós temos, conforme Kardec vai colocar para nós, duas leis. A lei divina e a lei humana. Qual lei que Jesus fala à multidão que eu escutava? A lei divina ou a lei humana? Qual? A lei divina? Então vamos raciocinar. Por isso que o Espiritismo é lei, é uma doutrina de raciocínio. Lei divina. Lei humana. Dentre os atributos que temos estudado em O Livro dos Espíritos, de Deus, um deles é: Deus é imutável. O que vem a ser isso? Não está sujeito a transformações, nem a mudanças. É um atributo de Deus. Deus é imutável. E quando Deus criou suas leis, obviamente, a lei divina é imutável. Ela não está sujeita a transformações. Porque se o tivesse, Deus perderia este atributo, imutabilidade. A lei humana, ela é mutável. Isto é, sujeita a transformações, a mudanças. Quem explica isso? O próprio Kardec. Quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade, o alto então encaminhou o Consolador prometido.
Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe desenvolvimento e complemento. Então Jesus veio justamente fazer com que nós buscássemos uma transformação no campo das leis humanas, para que a lei humana possa gradativamente ir aproximando da lei divina. Delano, mas isso é muito difícil, como é que nós vamos fazer isso? O meu reino não é deste mundo, é o 2º capítulo. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, em comunhão com os títulos, seguem uma lógica. E o próprio Kardec coloca que a vida futura é o eixo central do ensinamento do Cristo. A reencarnação é uma lei humana ou uma lei divina? Vocês estão pensando demais. Divina, porque é de Deus. Não é uma lei dos homens. A reencarnação é uma lei divina. Ela é imutável. Ah, eu não acredito, independente se você acredita ou não, é lei. E como é que nós podemos, então, provar a reencarnação? O Espiritismo prova a realidade material pelos fatos. As leis humanas, se nós pegarmos da época de Moisés, de 3.600 anos até os dias atuais, sofreram inúmeras mudanças e transformações e estão continuando. Toda lei humana que é contrária à lei divina está fadada a desaparecer. Então os homens podem criar quantas leis quiserem. Mas à medida que nós vamos amadurecendo e evoluindo, essas leis vão desaparecendo, caso elas não estejam em comunhão com a lei divina. Isso é um fato. Lei de progresso. E é por isso que Emmanuel coloca confiança, esperança, e aprendermos a alinhar a fé raciocinada ao ensinamento do Cristo e não nos esmorecermos, não desanimarmos, continuarmos a nossa trajetória confiantes no posto em que nos encontramos, onde quer que estejamos ou que fazemos. Precisamos ser sentinelas do Cristo. Como? Levando essa mensagem de fé, de esperança e amor. Por quê? As leis humanas passam, mas a divina não. E é por isso que Jesus veio e diz: não vim destruir a lei, dar-lhe complemento. Por quê? A lei humana partiu de uma base. A base foi a divina, inspirada a Moisés. Mas ele trouxe uma série de leis, e que nós, ao invés de seguirmos as leis propostas dos 10 mandamentos, fomos seguindo as leis civis. De acordo com o nosso entendimento e percepção, conhecimento, dentro das culturas que fomos vivenciando. Então, essa grande mensagem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo é nos chamar a atenção para a vida futura, não no sentido, eu vou desencarnar e vou viver lá. Não. É trabalhar a vida futura aqui e agora, para que nós possamos colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, aquilo que nós fizemos de bom hoje. Porque dentro da lei, cada um responderá em conformidade com as suas próprias obras. Então nós convidamos a todos a chegar em casa depois, fazer uma leitura deste capítulo 2. Semana que vem continua, dentro do item 4 e 5, para que depois então possamos fechar este capítulo
e darmos continuidade gradativamente. Nós vamos agradecer a oportunidade e pedir a Jesus que nos abençoe. Uma boa noite a todos. Nós vamos chamar o Valdir, então, agora para falarmos sobre o Livro dos Espíritos. É você mesmo, Valdir. Tem outro Valdir, não.